pessoal do Entre Chicanes, eu sou a Nara Martins e hoje eu tô aqui de novo com a Gabi e com a Duda para entrevistar uma pessoa super especial. É uma pessoa que provavelmente vocês ouviram falar nesses últimos tempos, porque ele participou da Stock Car e foi o vencedor da corrida de convidados da Stock dessa primeira etapa que a gente teve, além de ter uma carreira de sucesso dentro da Porsche Cup. E hoje a gente está aqui com o Enzo Elias para conversar um pouquinho mais sobre a carreira dele e vocês poderem conhecer ele um pouquinho mais. Então, Enzo, vou abrir esse espaço para você se apresentar bem brevemente para o pessoal. Tudo bom, pessoal? Muito prazer em estar aqui no Entre Chicanes com vocês. Meu nome é Enzo Elias, eu tenho 20 anos, sou tricampeão brasileiro de Porsche e ganhei a última corrida da Stock Car, a corrida de convidados. Fui o participante e o representante do Brasil no Porsche Junior Program Mundial em novembro do ano passado. Tenho alguns títulos de kart, comecei com 11 anos de idade e, bom, vim traçando meu trajeto e com 16 anos eu entrei na Porsche e estou aqui até hoje. Muito bom. Vocês viram que vai ter bastante coisa para a gente conversar hoje, para vocês conhecerem sobre ele. Então, Enzo, a nossa primeira pergunta é justamente sobre o kart. Como você mesmo falou, você entrou com 11 anos. E não que isso seja tarde, né? Porque 11 anos ainda é uma criança, ainda é uma pessoa muito nova, mas a gente já escutou algumas outras pessoas falarem que entraram com 4, 5 anos. E aí a gente ficou um pouco curioso para saber como que surgiu essa sua vontade de começar a competir, de começar a participar nessas competições de kart. Foi alguma coisa de família? Foi alguma coisa que algum amigo apresentou? Como que surgiu essa paixão para você? Bom, foi de um jeito bem engraçado, na verdade. Eu fiz uma corrida de kart de aluguel, né, o kart indoor, com a minha família, e eu fui muito mal, muito mal. Então, eu odiava perder, eu nunca quis. E eu sempre acompanhei Fórmula 1 com meu pai, mas na minha família não tem ninguém que é do ramo do automobilismo mesmo, não tem ninguém que é piloto. Depois, meu primo começou a correr de rally, hoje também campeão brasileiro de rally. Mas quando eu comecei não tinha ninguém. E, bom, nessa corridinha de kart eu fiquei alucinado ali e pedi, era férias de escola de julho, e eu pedi para o meu pai 20 aulinhas para eu nunca mais perder no kart. Só que aulinhas viraram aí 9 anos quase já de automobilismo, porque eu me apaixonei pelo esporte na hora que eu fui atrás e fui testar mesmo, aí eu me apaixonei. Ai, que legal. Bem diferente, né? É bem diferente do que a gente costuma escutar, mas muito legal mesmo. Isso, ainda sobre a sua carreira no kart, apesar de você ter começado um pouco mais tarde, não ter tido esse incentivo desde sempre, assim, você suas categorias foi ganhando uma coisa, foi muito rápida, né? O que você acha que foi um diferencial para você? Como que você enxerga essa evolução na sua carreira nesse momento que você era tão novo, assim? O que você acha que fez com que você ganhasse tudo isso de uma maneira mais rápida do que outras Bom, pessoas? eu sempre fui uma criança muito dedicada, né? Eu sempre fui muito agitado, sempre fui bem, assim, elétrico. Então, sentar e estudar não era a minha praia. E, mas em tudo que eu fazia, eu sempre fui muito dedicado. Então, quando eu me deparei com o automobilismo, que foi algo que me ganhou na hora, assim, como eu falei, né? Eu me apaixonei instantaneamente. Eu olhei para aquela situação e, como você falou, eu olhei para os meninos que já tinham 11 anos, mas tinham 6 anos de automobilismo. Então, eu precisava ganhar, eu precisava dar um jeito, eu sabia do tempo. Então, foi muita dedicação mesmo com que fez que eu pudesse chegar no nível deles, né? Com pouco tempo. Mas eu estudava muito sobre corrida, eu assistia corrida, eu treinava todo dia, não importava chuva, sol, se tinha alguém, se eu estava sozinho. Então, eu realmente caí de cabeça no esporte e, bom, me comprometi, né, a alcançar. E eu acho que as coisas foram se alinhando, foram dando certo para que tudo vingasse, né, com pouco tempo mesmo. Mas o resumo é basicamente dedicação. É muito legal quando a gente vê alguém que tem essa paixão toda, né? A gente fala com pessoas do automobilismo que sempre tem essa paixão, mas eu fico imaginando ali uma criança de 11 anos falando, não é isso que eu quero. Eu imagino a dedicação que deva ser, né? Quando você é movido por paixão, por amor, as coisas vão se alinhando. Então, muito legal. Eu já imaginei que fosse alguma coisa relacionada à dedicação, mas com certeza é uma trajetória muito legal.
E a próxima pergunta é que em 2017 você ficou em top 3 na seletiva de kart da Petrobras e como prêmio você teve aí uns testes na F4 italiana e na Sprint Race V6. Isso é uma coisa que deve ter sido muito legal para você, porque você teve contato tanto com os carros de Fórmula quanto com os carros de turismo, praticamente ali no mesmo tempo, né? Num espaço pequeno de tempo. Você acha que isso foi uma coisa importante para você definir quais seriam os próximos passos da sua carreira? Como que foi essa experiência para você? Então, a seletiva de kart Petrobras foi, assim, eu acho que um dos melhores momentos que eu tive com o kartismo, né? A seletiva, né, pelo menos na minha época, era o maior prêmio, a maior competição de kart que tinha. E, bom, eu fui o melhor estreante, né? Então, foi muito legal. Também foi muito tempo preparando para a seletiva. E foi, de fato, assim, foi uma mudança, porque eu nunca tinha saído do Brasil para pilotar, nem para fazer nada relacionado a corridas. E foi quando eu olhei e falei, nossa, eu estou indo para a Itália treinar com uma equipe oficial, com a estrutura da Petrobras toda. Então, eu falei, eu tinha 15 anos na época, eu acho 14, se não me engano. E então eu olhei para aquela situação e falei, olha, a chance que eu tenho de dar um pulo, né? E voltando àquele assunto de que eu tinha menos tempo, eu falei, é uma chance de eu ter um pouquinho desse tempo a mais. E foi, de fato, eu estudei, treinei de simulador à beça de Fórmula 4 e a gente foi lá para Tásio andar de Fórmula 4 com a JD Motorsport e foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer, né? Toda a viagem, testar o simulador da Ferrari de Fórmula 1, foi tudo muito legal. Eu tive um desempenho muito bom, principalmente no Fórmula 4, né? Eu nunca fui muito do simulador. Hoje eu estou treinando mais. Inclusive, eu estou aqui, mas eu nunca fui muito bom no simulador, assim. Não tive a mesma dedicação. Mas agora no Fórmula 4 o desempenho foi incrível. Se eu não me engano, a gente bateu o recorde da equipe lá na pista de testes. Então foi muito legal tudo. Quando eu voltei para o Brasil, eu testei de Sprint Race, que é a categoria, que é ali aquele intermediário entre o Fórmula e o turismo, né? Ele é um monoposto, é um turismo ao mesmo tempo. E o Thiago Marques foi incrível também, deu uma estrutura gigantesca para a gente aprender. E foi muito bom, porque foi o primeiro contato, eu estava com uma equipe muito grande por trás que me deu o suporte necessário, então eu não caí de paraquedas do nada num carro de corrida sem conhecimento nenhum. Eu simplesmente tive uma das melhores pessoas por trás, né? E eles me guiando, então eu não comecei com o pé esquerdo, né? Eu comecei com o pé direito, e aí as coisas foram um pouquinho mais fáceis depois. É demais, né? Quando a gente descobriu isso sobre você para trazer para essa entrevista, é muito, muito demais essa oportunidade, né? De você ter tido essa oportunidade de testar tanto um carro de Fórmula quanto um começo ali de um carro de turismo, e você tá onde você está agora, imagino que isso deva ter impactado bastante. E com certeza isso deve ter afetado bastante, e é uma oportunidade muito legal mesmo. Não, foi muito bom. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Ainda em 2017, você fez a sua estreia na F3 aqui do Brasil, na categoria Academy, e você acabou a temporada em terceiro lugar, que foi um ótimo resultado, sendo o mais novo e seu primeiro ano na categoria. E como essa experiência te ajudou nos seus seguintes passos? Foi ali que você decidiu que ia para Porsche ou não? Bom, minha temporada de Fórmula 3, ela foi bem conturbada, né? A gente estava com um desempenho bom, mas alguns empecilhos ainda travaram um pouco o nosso caminho. Mas a temporada de Fórmula 3 eu considero como uma das mais importantes que eu pude ter na minha carreira, porque eu conheci uma pessoa incrível que está do meu lado até hoje, que é o Eduardo Bassani. Foi meu engenheiro lá por um acaso. E, bom, o Eduardo me pegou para criar mesmo. Ele foi me ensinando tudo. E a gente está junto até hoje. Então, a Fórmula 3 tem esse peso na minha vida. O Bassani, ele foi o primeiro cara que eu dei um abraço depois da corrida da Stock, porque ele estava lá me esperando mesmo, saindo de outra equipe.
Então, a gente realmente construiu uma família juntos aí. Mas, sobre a temporada em si, foi um ano de muito aprendizado também, né? Foi o primeiro ano nos autódromos, o primeiro ano tendo a dimensão, para nós pilotos saindo do kart, quando você se depara com um autódromo, nem sempre os carros, mas é tudo diferente, é tudo numa proporção muito maior. Então, foi o ano que eu acostumei com aquela situação toda. Foi o ano onde eu tive muitas frustrações e, querendo ou não, essas frustrações ajudam a gente, né? Se você sabe olhar o ponto positivo delas. Então, eu acho que esses 3 pontos foram os primordiais para eu carregar com tanto carinho essa temporada de Fórmula 3. Tiveram vitórias, primeira vitória em Interlagos. Então, assim, tiveram várias coisas legais. Mas eu acho que o aprendizado de algumas derrotas e alguns problemas que eu não sabia que eram reais. Eu achava que a gente ouvia grandes pilotos falando que tinham muitos problemas e tudo mais, e às vezes você não acredita, você só acredita quando você vivencia, né? E foi o ano que eu vivenciei aquilo, e pude sentir, pude aprender, não me frustrei assim de uma forma negativa, né? Foi ruim na hora, mas eu soube tirar um bom proveito, então eu acredito que essa temporada de Fórmula 3 foi uma das que eu mais aprendi. Eu imagino, né? São males que vêm para bem, né? Que a gente fala. Dá um pouco errado, mas a gente sempre tem que ver o lado positivo. E que bom que você achou uma pessoa que te acompanha, que está sempre do seu lado. É muito legal saber disso. A minha próxima pergunta é que em 2018 você participou do Porsche Carrera Cup Brasil Junior Program. E no mesmo ano você fez a sua estreia na Porsche Cup, na 3.8. E como foi essa virada para os carros de turismo para você? No outro ano você estava na Fórmula 3 e aí você virou para Porsche. Como foi? Você sempre teve essa vontade? Ou foi uma oportunidade que apareceu e aí você agarrou? Então, foi a maior oportunidade que apareceu. O Denner me escolheu para ser um dos 12 finalistas e foi o que mudou tudo, foi o momento que mudou tudo e eu não tinha visto na época, né? Mas o Porsche Junior Program Brasil foi sem palavras, a melhor, o melhor convite que eu recebi ali na época, e eu participei. Eu tinha 16 anos, eu nunca tinha pilotado um turismo de fato, só o sprint race. O Porsche já é um carro muito forte, já é um carro bem difícil de pilotar, e eu me deparei com alguns pilotos já realmente formados, né? Até então a gente tinha na Fórmula 3 e no kart pilotos mais ou menos da mesma experiência. Na 3 a gente encontrou alguns com um pouco mais de experiência, sofreu com isso, mas quando eu fiz o Junior Program, que eu realmente pude enfrentar pilotos que já eram formados, já tinham voltado da Europa, já tinham corrido em categorias preliminares de Fórmula 1. Então, foi onde eu falei, tá, onde é que eu tô, né? E, infelizmente, eu não passei como piloto júnior na primeira edição, e acredito que muito se deu por conta dessa experiência. Mas, mesmo assim, a gente teve um scholarship, né, uma bolsa para a temporada, e na situação daquele ano, né, em 2018, era a melhor opção para a gente por conta do scholarship, né? Eu nunca tinha pensado nos turismos, até então eu tinha sonhado sempre com fórmulas e fórmulas e fórmulas, mas eu nunca tinha olhado para os turismos do jeito que eu olhei aquela época. Então, meu ingresso na Porsche foi mais ou menos assim, né? Eu fiz o Júnior, eu não passei, mas foi por pouco também. Eu lembro de ter conversado com o Marcel Coletta, que entrou, que é um grande amigo meu, e a gente comentou depois que foi por pouco, e nossa, tá, agora quem sabe num próximo eu consigo. Ai, que legal. E também você tinha 16 anos, né? Então, essa experiência, tenho certeza que foi impecável para você conseguir tudo que você tem na Porsche, que a gente ainda vai falar um pouquinho. Em 2019, né, no ano seguinte, na Carrera Cup 3.8, 17 anos. Como foi isso para você? Você conseguia conciliar ser piloto, ser um adolescente, ir para a escola, ter uma vida normal, vamos dizer assim? Como que foi isso?
Então, foi faz um tempinho já, né? Mas dá para lembrar como se fosse ontem, semana passada e tudo mais. Não dá para conciliar com a vida normal. Com a vida normal, eu acho que nunca vai ser. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, de muitas situações, de um adolescente normal que eu quis viver, porque eu também tinha 17 na época, então eu queria viver. Mas eu abri mão pelo meu sonho e voltando até no ponto de que eu precisava tirar uma diferença de tempo. Então, em 2018, eu mergulhei em tudo que eu pude aprender sobre os turismos, sobre os Porsches, em como me desenvolver. Na metade da temporada, a gente já estava brigando por pole positions, vitórias. Então, quando chegou no final de 2018, eu já estava pronto. Estava pronto para correr um campeonato de turismo, estava pronto para ganhar a corrida, para me destacar. Então, todos os trabalhos que eu fiz até 2018 foram para me preparar, de fato. E quando eu cheguei, então, em 2019, eu já cheguei com a cabeça no título, né? E a gente começou com o pé direito, fazendo a pole position, ganhando a primeira corrida. E isso foi muito, muito importante. E eu acho que quando eu consegui ganhar a primeira corrida, olhar e falar, tá, meu nível real, tudo que eu fiz de preparação até agora realmente funcionou e eu tô pronto para ganhar o título. Óbvio que não é tão fácil assim, né? Mas, mas eu tive que abrir mão de muita coisa, de muita da minha vida normal, sair da escola, fui estudar online na faculdade, porque era o que estava dando para fazer. Mas com 17 anos estava vivendo tudo aquilo, né? Então eu acho que é uma troca, uma balança aí. E chegou no final do ano e foi só lágrimas e lágrimas. Eu imagino, deve ter sido incrível, assim, né? 17 anos de ser campeão de uma categoria tão legal. A gente gosta muito de Porsche aqui, a gente acompanha bastante, então deve ter sido incrível. E também, né? São dois pesos ali, mas a balança sempre pesa para o lado maior, né? Que é o seu sonho. Com certeza. O meu sonho, né? Eu acho que de todos os pilotos está na frente de tudo, até da nossa vida mesmo. Então, a gente vai atrás disso a qualquer custo. E é o que você falou, quando eu cruzei a linha de chegada, quando eu ganhei, foi no GP de Fórmula 1 também, então foi tudo muito especial naquele dia. E na hora que você cruza a linha, tudo vale a pena. Assim, tudo que você passou, tudo que você brigou, batalhou, tudo isso faz com que suma toda aquela angústia de estar trocando tudo, some na hora. Ah, que bacana. E a minha próxima pergunta é que você já comentou um pouquinho que você participou do Porsche Motorsport Junior Program, que aconteceu na Espanha no passado. E como foi para você ser o único representante brasileiro e estar ali na seletiva para os melhores pilotos do mundo, né? Eu acho que só de chegar lá já foi uma conquista enorme para você. Como foi isso para você? O Junior Program foi incrível, como você falou. Já era uma conquista ir para lá. Então, eu já estava muito, muito, muito feliz de ter sido um dos selecionados. Eu acredito, eu fui o único representante da América Latina. Então, foi muito legal a experiência. A gente sabia da dificuldade que ia ser, porque na Europa eles já estavam usando o novo Porsche, né, o 992. E aqui no Brasil a gente ainda estava na geração antiga, e é um carro que muda muito de um para o outro. Os meninos que estavam lá tinham feito temporadas completas. Um deles, que inclusive foi o que ganhou o Junior Program, foi o campeão novato do Mundial de Porsche com o carro. Então, assim, o nível era muito alto e eram meninos com muito mais conhecimento e experiência que eu para um programa tão curto quanto é muito dinâmico, é muito rápido, tudo acontece, tudo você só tem uma chance. Então, você está 100% do tempo monitorado, é bem legal, é uma experiência incrível. E a gente sabia da dificuldade que ia ser passar de primeira, justamente por conta de todas essas condições. Então, a preparação mesmo
tenha acontecido para que eu vá de novo agora em 2022 com condições, de fato, de levar o programa, de conhecer o carro. Agora a gente vai andar com o 992. Óbvio que a ida para lá não é algo fácil, assim. Eu tenho que apresentar os resultados. Depende muito mais de mim do que, eu acho, que da Porsche como um geral. Mas o programa de 2021 me ajuda muito nisso, porque, independente de todas essas situações, a gente foi muito bem elogiado. Fomos muito rápidos. Eu fui mais rápido do que o piloto júnior deles, já oficial. Então a gente sabe que tem condição, sabe que tem potencial. Isso só eleva cada vez mais o nível o nome da Porsche Cup Brasil, né? E assim, agora é preparar e continuar focado e continuar tentando para que em 2022 esse contrato saia. E a gente vai estar na torcida aqui, com certeza, por você, porque, como eu falei, deve ter sido incrível, né? Eu acho que tem um peso muito grande quando a gente fala de Brasil, porque o pessoal não leva muito a sério, né? Brasil, eles estão começando agora, a Porsche, né, nasceu em 2001 ali, mais ou menos. Então, tipo, e lá na Alemanha tem, desde que tem Porsche, eu acho que tem corrida de Porsche lá. Então, acho que foi incrível. A gente tá torcendo muito para você esse ano. Obrigado. Oi, Enzo, tudo bom? Oi, Gabi, tudo certo? Então, a Nara já comentou que você participou das corridas de dupla, né, agora na Stock, logo na primeira, e logo na primeira já conseguiu o primeiro lugar. E a gente sabe que a Stock é a maior categoria do automobilismo nacional, que não é pouca coisa. Você pensa em algum dia, não sei quem sabe, participar, assim, total da Stock Car ou só participações especiais mesmo? Bom, eu tenho um carinho enorme pelo Stock Car, eu cresci assistindo Stock Car, então, claro que eu tenho vontade, quero um dia fazer uma temporada completa, mas eu não consigo afirmar agora para vocês, na situação atual, se é um plano para agora, se é um plano para 23, 24, 25, ou se é um plano lá para frente, né, para depois que eu buscar algumas coisas. Mas, de fato, eu tenho o meu sonho, o meu objetivo é correr na Europa, ir para lá, correr os mundiais, as grandes corridas, as 24 horas de Le Mans, Daytona, Sebring. Então, é isso que eu quero e eu vou buscar isso antes de tudo. Mas a Stock Car tem um lugar no meu coração também. Um dia eu quero fazer uma temporada completa lá. Tem pilotos que eu respeito e admiro muito. E então, eu acho que a resposta é sim, eu só não sei quando. Legal. A gente aqui visando aqui no Brasil e você já está indo em outro patamar, né? Mas muito legal saber disso. A Stock, como eu falei, é a maior do Brasil, mas então acredito que se você for lá para fora e você for voltar, é um lugar que vai te receber muito bem. A Stock tem muito isso de ter tantos pilotos muito, muito novos que estão começando agora, como pilotos como o próprio Rubinho, como o próprio Tony Kanaan, que já fizeram história em outras categorias e voltaram para correr no Brasil, que eu acho muito legal. E a minha próxima pergunta é que, assim, a gente viu que Dudu Barrichello e o Léo estão ali com um novo projeto de automobilismo virtual e que você já está metido nisso. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. Assim, você sempre teve vontade do automobilismo virtual? Como que vai funcionar? O que você puder falar para a gente sobre isso, a gente está aceitando aí de informação. Então, como eu falei, eu nunca fui muito bom de simulador. Mas agora eu montei um bom também, eu não tinha um equipamento legal, eu montei um volante direct drive, que é que a gente chama, né, um volante artesanal, assim, e é um do mundo, então eu peguei a versão brasileira dele, mas eu montei um agora, estou me dedicando mais, estou investindo mais no automobilismo virtual. E eu e o Dudu somos amigos já há um tempo. A gente correu de kart junto quando era moleque, antes dele ir para os Estados Unidos. Então, eu conheço ele, a gente sempre brincou bastante nas pistas. E nos encontramos agora na Stock Car. E eu acompanho o Dudu no virtual, né? Eu sempre acompanhei. Não era bom, mas eu gostava de acompanhar. Então, ele é um dos maiores nomes aí do Brasil. E eu sempre acompanhei.
Quando eu vi que ele tinha lançado esse projeto novo, eu fui atrás dele, mandei mensagem, falei que eu queria participar, porque se eu queria aprender, tinha que estar com pessoas boas. O Léo também é um grande piloto de simulador. E, bom, estamos aí. Inclusive, depois daqui eu vou entrar lá na sala que eles estão treinando. E o projeto ele é basicamente uma escola, né? O Dudu e o Léo estão pegando pilotos de todos os níveis de experiência e, bom, estão montando um time para realmente correr em vários campeonatos com o time deles, com a marca deles. E a gente tem um lobby onde a gente anda, desenvolve. Eu entro também com um pouquinho de experiência, por mais que eu não seja um dos caras mais rápidos, mas eu tenho bastante conhecimento do automobilismo como um geral. Então, já falei para os meninos que eu estou à disposição de qualquer coisa também. E, bom, tem sido muito legal. A gente começou agora isso, acabou de anunciar tudo. Ainda estamos organizando como é que vão ser as divisões de cada piloto em cada categoria, mas logo, logo vocês podem ter certeza que vai ser um projeto que vai crescer muito. Até passar para ele, falar para o Dudu e para o Léo que eu estou torcendo muito para dar certo e tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Ah, legal. A gente falou com o Dudu aqui também, ele também falou um pouquinho sobre automobilismo virtual, então vai ser bem legal esse crossover aí de vocês. A gente está chegando no fim e tem duas perguntinhas que a gente sempre faz para todo mundo. Eu vou fazer uma, a Nara vai fazer outra. E a minha vai ser assim. Você, quando vai entrar, você tem muitos anos já de automobilismo, e a gente quer muito saber se você tem algum ritual antes de entrar no carro. E a gente já ouviu tudo que você imaginar. Então, pode ter certeza que o seu não vai ser o mais vergonhoso, o mais estranho, porque a gente ouviu tudo mesmo. Então, pode ficar à vontade. Bom, ritual, olha, eu acho que meu final de semana é um ritual para eu correr. É basicamente assim, tudo que eu faço que é bom, eu repito todos os dias do final de semana. Então, não é algo que eu faço todo final de semana, ele é variável, porque é tanta loucura, é tanta coisa assim, que se eu vou bem no primeiro dia de treinos, eu vou lá e repito as mesmas atitudes que eu tive no dia anterior. Então, eu saio para jantar no mesmo lugar, eu assisto os mesmos filmes, exato, eu durmo na mesma hora, eu ponho o despertador na mesma hora, eu visto o macacão da mesma forma, eu passo o shampoo do mesmo dia anterior. Então, assim, é tudo isso. Assim, é tudo igual. Eu gosto de fazer isso, pelo menos me deixa confortável. Eu estou mudando um pouquinho os rituais, eu estou fazendo um trabalho também com um cara que a gente está mudando isso para que seja algo mais fácil, mais simples e me deixe no mesmo estado de concentração. Mas agora, antes de entrar no carro mesmo, eu realmente, assim, eu me desligo do mundo, eu gosto de ouvir música, mas eu não gosto de ouvir música animada. Eu coloco música clássica, música triste, tudo que não é animado, eu coloco e vou entrando num estado um pouquinho mais de calma mesmo. E aí, na hora de vestir o macacão, aí eu tenho minha sequência exata que, se for quebrada por alguém, eu tenho que recomeçar. Mas... Olha, realmente a música clássica pegou a gente, porque a gente já... Música clássica a gente nunca tinha visto, não. Realmente, aí você ganhou esse pódio aí. Pelo menos no quesito musical, porque a gente já escutou gente que escuta música tipo pop, Drake, essas coisas. Mas música clássica, realmente... A Nara vai fazer agora a nossa última perguntinha. Sim. Eu tô realmente impactada ainda com o seu ritual, que eu achei bem legal, mas realmente é um ritual bem complexo. Imagina você tem tipo um checklist, assim, no caderninho para você ir fazendo as coisas. Eu acho no caderninho as atividades, porque se der certo, aí eu repito elas. Olha, realmente é bem trabalhado o seu ritual. O mais empenhado de todos até agora. Bom, mas a minha próxima pergunta, essa pergunta pode ser um pouco aberta, tá? Mas a gente quer escutar um pouco da sua perspectiva.
que é qual é o seu momento mais marcante no automobilismo? A gente sabe que você tem bastante anos assim de carreira, você também já acompanhava a Fórmula 1, e aí pode ser tanto que você passou, quanto que você assistiu, qual foi o momento que mais te marcou de todos esses anos? Bom, o momento mais marcante, são os 3 que a gente comentou aqui, o título de 2019, Tóquio. As 3 têm um peso diferente na minha vida, assim, mas eu acho que a que mais impactou, a que eu pude realmente olhar e entender um pouco mais de tudo que eu já tinha feito, de tudo que eu tinha construído já no automobilismo, foi o Junior Program, por ter encarado pilotos do mundo todo, por ter encarado a equipe alemã da Porsche, todos eles, formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de conversar, de ser avaliado, de pilotar. Então, foi uma experiência nova, onde eu pude realmente ver que o Enzo, que trabalhou tanto quando era moleque e trabalha tanto até hoje para poder fazer com que isso dê certo, era uma pessoa que tinha virado, assim, tinha ido pelo caminho certo, né? Tudo que eu fiz foi certo, na medida que eu falo técnica, né? Onde eu pude aprender as coisas que eu fui buscar estavam num caminho legal. Então, assim, eu acredito que um pouco de desenvolvimento a mais possa me colocar no mesmo patamar dos grandes campeões mundiais ali da Porsche, né? Dos grandes pilotos que passaram pelo Junior Program. Eu acredito que foi uma mudança de vida, uma mudança até na minha forma de pilotar, de enfrentar as situações da pista, porque eu pude perceber o que eu estava fazendo de errado, com certeza, mas eu pude olhar e falar, cara, aqui eu estou fazendo muito certo, então aqui eu tenho que focar mais ainda e olhar para o lado que eu estava errando e falar, não, aqui eu vou puxar, eu vou fazer com que isso seja melhor. Às vezes a gente mascara algumas coisas e não consegue enxergar, então esse programa foi assim o melhor momento até agora, né? E além do mais era uma disputa mundial, então acho que todo piloto já quer representar o seu país, e eu pude representar o meu. E com certeza vão ter várias oportunidades ainda para você poder representar o Brasil, eu confio nisso. Mas muito, muito legal. Eu imaginei mesmo que esse fosse um momento que, não sei se o mais marcante, mas com certeza o que te marcou muito na sua carreira. E a gente está torcendo para que vão ter várias oportunidades ainda para a gente poder torcer por você lá fora também. Bom, mas Enzo, muito obrigado. Essas foram as perguntas que a gente separou para você. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre essa trajetória. A gente te viu na Porsche Cup no ano passado, na última etapa. Então, foi muito legal poder bater esse papo com você agora. A gente ficou muito feliz, muito empolgada com tudo. Espero que você tenha gostado. E para quem está aqui assistindo a gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até a próxima.